Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um momento de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson, trazendo mais uma palavra para você nessa madrugada. Agora nós estamos aqui também na oração da madrugada, na rádio Orai Sem Cessar. Oração de 3 em 3 horas, né? Oração meia-noite, 3 da manhã, 6 horas, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 e 21 horas. Então, sempre trazendo palavras para você, pastores, pastoras, missionários, evangelistas, pessoas ungidas por Deus, para trazer uma palavra para o seu coração, né? Às vezes uma palavra de afago, alguns preferem assim, outros uma palavra de orientação, como eu já prefiro um pouco mais ensinar, né? Trazer o estudo da palavra antes da oração, para você firmar a sua fé na rocha e poder alcançar os seus objetivos de oração. Quero trazer hoje para você Provérbios capítulo 19, verso 2, onde a palavra diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não é bom agir sem refletir. Se você andar apressado, acaba errando o caminho. Provérbios 19, 2. Eu falo muito de reflexão, mas não sei se as pessoas percebem isso, né? É porque, na verdade, sei lá, as pessoas não comentam comigo, então eu fico sem saber se as pessoas elas entenderam a mensagem, a pregação antes da oração, se elas tomaram posse. Eu fico meio perdido às vezes, porque eu não tenho um feedback daqueles que ouvem as minhas palavras, né? Às vezes eu tenho só o feedback daqueles que têm a bênção alcançado. Ah, pastor, eu fui curado, o meu irmão recebeu a cura, fulano recebeu a cura. É esse o tipo de feedback que eu tenho das orações, mas dos ensinamentos, né? Se a pessoa aprendeu ou não, se tomou posse ou não, realmente não tenho tido, né? Como eu falo sempre, as pessoas hoje no Brasil, principalmente, elas estão muito cheias de si. Hoje o grande desafio da igreja como um todo é desinflamar o ego do ser humano. Depois do advento da internet, né? Todo mundo ele é doutor em alguma coisa. Ele é conhecido, ele tem conhecimento, ele acha que tem conhecimento, né? Eu, por exemplo, eu falo da palavra de Deus porque eu estudei, eu fiz instituto teológico, eu fiz faculdade de teologia. Eu também falo de transportes porque eu tenho formação em transporte, fiz curso de logística, especialização em transporte internacional. São áreas que eu detenho conhecimento e por isso quando eu falo sobre esses assuntos é porque eu tenho conhecimento de causa. No evangelho é a mesma coisa, além de ter estudado, de ter sido estudado para pastor, já fui missionário, já fiz muitas coisas dentro da igreja, já tenho uma vivência de mais de 20 anos dentro da igreja. Então é por experiência que eu falo. Não foi porque eu li na internet, eu aprendi na internet, né? Hoje os jovens eles já sabem mais do que tudo, né? Então quando você posta algo, a pessoa refuta, né? E como eu venho falando nesses dias, as pessoas elas não interpretam, elas não sabem interpretar. O que é a interpretação? Nada mais é do que a reflexão. Você lê um determinado texto ou imagem e reflete. Você pega uma imagem ali. Antigamente, quando eu estudava na escola, os professores usavam muito as tirinhas de jornal, né?
aquelas que vinham nos jornais de comédia, e eram sempre sátiras reflexivas. Então dava aquela tirinha ali, com base naquilo, o professor elaborava ali 4 perguntinhas, 4 questões que você tinha que refletir e marcar ali a opção que fazia parte da opção correta do que queria dizer aquela tirinha, né? Hoje nós colocamos uma imagem no Facebook e ela causa um estrondo tremendo. Muitas coisas, críticas, outras elogios, porque as pessoas, ao ver uma imagem, ela não vê um contexto, ela não pensa, ela não reflete sobre o assunto, alguns acontecimentos, né? Por isso que eu sempre peço, por exemplo, quando você vai ler uma reportagem na mídia, você nunca acredita na primeira notícia que você lê, principalmente se for da Globo, Folha de São Paulo, esses jornais, por exemplo, que são em jornal influenciadores muito para o lado liberalista da esquerda. Mas você pega outros tipos de fontes, né, diferente, para você ter uma opinião, formar uma opinião sua, a balizar. Antigamente era mais fácil a gente obter conhecimento porque tinha livros centenários. Eu lembro da Enciclopédia Balsa, eram vários livretes, né, enormes, grossos, que falavam praticamente de todos os assuntos, né, e traziam com a narrativa isenta. Hoje, infelizmente, você vai estudar hoje em dia, você não tem isenção. Você aprende as coisas sobre o olhar da visão daquele que quer ensinar, né? Então é muito complexo, complicado. Então por isso você tem que aprender a refletir, ouvir as pessoas mais velhas, ler a palavra, né? O que está sendo difícil nessa pandemia, o que a gente mais devia ter feito era ler a palavra. Era um momento das pessoas que ficaram confinadas nas suas casas de ter lido mais a Bíblia. Mas quem disse que leram, meu amado? Leram nada. As pessoas, foi ao contrário, se afastaram de Deus. Como não teve mais culto de jovens, eventos religiosos, culto nas igrejas, as pessoas começaram a assistir muito televisão, Rede Globo, SBT, TV Bandeirantes, e se perderam no meio do caminho, né? E isso aconteceu com muitos, eu não digo que foi com todos, 100%, mas com a maioria. Lógico que teve aqueles que tirou o tempo para orar, lógico que teve aqueles que tiraram um tempo para ouvir hinos, ouvir clipes evangélicos, DVDs evangélicos. Teve aqueles que tiraram tempo para Deus, mas a grande maioria, na realidade, ela se opôs nesse momento a Deus. No momento em que nós da humanidade precisávamos buscar mais a Deus, estar mais próximos de Cristo, foi o momento em que mais nós nos afastamos dele. Eu fico assim extremamente horrorizado com o que aconteceu durante toda essa pandemia, né? E aí eu venho falando durante esses dias e repetindo, nós estamos com uma geração omissa, uma geração afastada de Deus. Falta para a gente orar, falta para a gente buscar de Deus, falta a presença do Espírito Santo e falta reflexão. E aí, o que está acontecendo agora? As pessoas metendo os pés entre as pernas. É o desespero. Chegou o momento do desespero. É desemprego. O confinamento trouxe muitas coisas. Outro dia eu vi um especial na TV Record
de que as pessoas brigaram mais, aumentaram o número de brigas entre vizinhos, o índice de violência doméstica durante o período de pandemia, ele aumentou assim a níveis absurdos de brigas entre vizinhos, de discussões familiares. E realmente eu tenho observado, comigo mesmo tem acontecido isso. A gente fala alguma coisa para algum parente e ele vem todo cheio de armas, armados até os dentes para te responder. Você não pode falar nada dentro de casa que vira motivo de briga, de discórdia, de confusão. Essa é a realidade que se tornou, meu amado. Então, nós precisamos de um momento de reflexão. Mas o ser humano está tão cheio de si que é tão difícil fazer isso, sabe? Às vezes eu não sei o que fazer, porque o que eu posso fazer é instruir e orar. Mas sei lá, parece que as pessoas não querem, entendeu? Igual eu acabei de falar, eu não recebo o feedback, eu não sei se a pessoa ela está mudando. Será que aquilo que eu estou falando aqui na rádio, na rede social, está fazendo alguém mudar de atitude? Será que alguém, tudo que eu estou falando está servindo para alguém fazer uma reflexão na vida dela, de tudo aquilo que ela fez nos últimos meses, nos últimos anos? Né? Como tem sido nossas ações para com Deus? Já vem de algum tempo, não agora com a pandemia, mas já vem de algum tempo que as pessoas elas têm sumido da igreja, se afastado. Cultos durante a semana vazios. Os que vêm mais membros é os de domingo. E mesmo assim os de domingos não enchem a igreja mais. O que esse povo está fazendo? Né? E olha, o nosso grupo na internet ele é pequenininho. Nós temos um grupo de oração, o grupo que a gente divulga, que eu sobretudo divulgo no Facebook, lá os pagamentos ao Facebook, para o Facebook divulgar o grupo, só eu que faço, eu não recebo apoio de ninguém. Então por isso o nosso grupo ele é pequeno em relação a grupos de famosos, grupos que eu vejo por aí que tem 100, 200 mil membros. Nós temos lá em torno de 7 mil membros apenas. E mesmo nesses 7 mil membros a gente recebe uma enxurrada de pedidos. É gente querendo se suicidar, é gente com parente na UTI, no CTI do hospital. Olha, num grupo pequeno, imagina se nós tivéssemos um grupo maior ainda. O que haveria de ser o que há? Eu penso às vezes no que está acontecendo nesse Brasil agora. A quantidade de pessoas morrendo, a quantidade de pessoas perecendo, sofrendo, angustiadas, quantidade de pessoas chorando, de mulheres sendo agredidas, de filhos sendo agredidos, de famílias sendo separadas, de violências acontecendo. É estrondoso, é o que está acontecendo nesse país e que tende a aumentar, porque nós, enquanto membro do corpo de Cristo, assumimos uma posição de omissão. Não oramos mais, não buscamos mais a Deus, não escolhemos políticos alinhados com a defesa do Evangelho. Nós abrimos mão. Ou seja, hoje em dia, para a grande maioria das pessoas, a obrigação que elas têm é de fazer uma oração e ir na igreja, só isso. Para isso ela já basta. Ela não tem obrigação com mais nada. Não, meu amado. Nós temos obrigação de, na eleição, votar em pessoas compromissadas com Deus. Nós temos obrigação de pessoas que estão passando por dificuldade, ajudar essas pessoas. Nós temos por obrigação, vendo alguém sendo agredido, sofrendo violência, da gente fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Nós temos por obrigação ajudar as outras pessoas, orar pelas outras pessoas. Nós temos por obrigação respeitar os mais velhos. Nós temos por obrigação ensinar os nossos filhos
a ir na igreja, a ir nos cultos de doutrina, na escola dominical. Então nós temos muitas obrigações ao qual nós temos nos furtado. Então reflita comigo agora nesse momento. Você tem feito todas as suas obrigações? Faça uma reflexão agora. Faça uma reflexão agora. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou aqui nessa madrugada de oração e eu clamo a esses irmãos, Pai, que mais uma noite ficaram acordados, com insônia, não conseguem dormir, depressão, ansiedade, nervosismo, pressão alta, dores pelo corpo, aqueles que estão na rua, desamparados, aqueles que brigaram na família e estão sem rumo nesse momento, aqueles que estão nesse momento viajando para algum lugar, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão internados à espera de uma operação, aqueles que estão numa mesa de operação, eu clamo por todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te apresento ainda a vida de Nicole Stephanie de Almeida, Vilma de Almeida Nunes, Gabriela Pereira Chagas, Érica Verônica, Marília Rodrigues da Silva, Rosimero Oliveira da Silva, Marise Maria da Silva, Ana Beatriz Cerqueira Coelho, Igor Silvério Coelho. Pai, por todos que estão aqui no nome do livro de oração, Senhor, nos ensina a refletir, nos ensina a estar na sua presença. Pai, ensina-nos a dobrar os joelhos, clamar, a libertar de nosso ego, de nós mesmos, Senhor. Pai, não deixe com que essa pessoa que me ouve agora, ela fique preso ao seu próprio ego. Ela fique presa às suas próprias convicções, aos seus próprios desejos de vida, mas que ela coloque o Senhor no coração, o Senhor acima de tudo, em o nome do nosso Senhor Jesus. Pai, abençoa cada um e opera um milagre. Senhor, o Senhor disse que aquilo que pedir no seu nome, crendo, recebereis. Então eu, como profeta da tua palavra, eu creio. E eu peço agora e determino no nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Cristo, a transformação na vida dessa pessoa, a cura, o milagre, a restauração da casa, do lar, da família, do emprego, da vida financeira, totalmente da vida dessa pessoa, a comunhão dela com a igreja. Pai, a defesa, a responsabilidade dela na defesa da fé cristã, a responsabilidade dela na leitura da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amado, tome posse de mais essa palavra, que Deus abençoe a sua oração, que Ele possa receber e o milagre na sua vida seja alcançado. Amém? Você que está me ouvindo pela Rádio Orar Sem Cessar, fique agora com a segunda parte do programa Louvores Eternos. Você que me ouve pelo WhatsApp, até a próxima oração, compartilhe o áudio em nome do Senhor Jesus. Amém.